Muy buenos días Muito bom dia a todos los que están a conectados a todos través os del que estão satélite Amazonas conectados o através do internet satélite Amazonas ou da internet en diferentes em países diferentes países y también allá donde se e encuentra também lá el onde se misionero encontra o Miguel Bermúdez missionário Marín. Miguel Bermudes Marim. Hoy, Hoje, sábado 12 de agosto de este año sábado 12 de agosto 2023. deste ano Es 2023. realmente una É bendición y realmente uma bênção e privilegio privilégio poder poder saludarles saudá-los, a todos ustedes todos vocês, y tener e compañerismo ter así companheirismo alrededor assim ao redor de la palabra de da Dios palavra de Deus y su programa e seu que Él programa está desarrollando que Ele está en este desenvolvendo tiempo neste final, tempo final, en esta dispensación nesta del reino. dispensação do reino. Abrimos nuestras Biblias allí Abrimos en Hebreos, nossas Bíblias ali em Hebreus, capítulo 9, capítulo 9, verso 1 en adelante, donde versículo nos 1 em dice: diante, onde nos diz: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario Ora, o primeiro terrenal. pacto tinha ordenanças de Porque culto o tabernáculo sagrado e estava também um disposto santuário assim. terrestre. Foi En la preparado um primera parte, tabernáculo. llamada el lugar Na santo, primeira parte estava estaba o candelabro, la mesa y los a panes mesa e de os la pães da de la proposição. proposición. A esse se chama lugar Tras el santo. segundo velo, Depois do segundo estaba la véu, parte del tabernáculo estava o llamada tabernáculo que se el chama lugar santísimo. o lugar santíssimo. Y ahí dibuja una E piedra aí desenha angular uma pedra angular y escribe las e escrituras escreve as escrituras de Apocalipsis de capítulo 8, Apocalipse capítulo 8, del 1 al 5, do 1 ao y 5, Apocalipsis capítulo 11, e del Apocalipse 15 al capítulo 19, 11, do 15 ao 19, y Apocalipsis 15, e Apocalipse del 1 al 15, 6, do 1 ao 6, el cual tenía un que tinha incensario de oro, o altar de ouro do incenso e a arca do pacto, toda coberta de ouro, en la que estaba na qual una urna de estava oro um vaso que de ouro contenía que el maná, continha o maná, la vara de Aarón e que a vara de reverdeció, Arão que tinha y las brotado, e as tablas del tábuas do pacto. pacto. Y sobre ella los querubines de gloria Sobre que a arca cubrían el estavam os querubins propiciatorio, da glória, de las cuales cosas que no com se a puede sua sombra hablar, cobriu no o se puede ahora propiciatório. hablar Dessas en coisas detalle. não falaremos agora pormenorizadamente. Y escribe al lado ahí E escreve do Apocalipsis lado aí 8, Apocalipse 8. y así dispuestas estas cosas, en la primera Ora, parte estando essas coisas assim del preparadas, tabernáculo entran los sacerdotes continuamente entram para no primeiro cumplir tabernáculo los os oficios del sacerdotes culto, para realizar os pero en la serviços, segunda parte solo mas el no sumo segundo só o sacerdote sumo una vez al sacerdote año, uma vez no sin no ano, sangre, não sem la cual sangue, ofrece por sí mismo que y oferece por los si pecados de mesmo e ignorancia pelos del pecados de ignorância do pueblo, dando povo. el Espíritu Santo a entender O Espírito Santo con estava dando a esto entender que aún no se com había isso que o manifestado caminho el dos camino que o al caminho lugar do lugar santísimo, santíssimo ainda não está entre tanto que la descoberto, primera parte del enquanto tabernáculo continua em estuviese pé en o pie. primeiro tabernáculo. El velo, O véu, el camino o a la victoria. caminho à Pueden tomar vitória. asiento, Podem por favor, sentar, en por estos favor. breves minutos que estaremos Podem sentar, por favor, nesses breves minutos que estaremos abordando sobre abordando este sobre este tema. tema. En una de las Biblias, Em uma también das él allí Bíblias escribe, também ele ali escreve el tercer cielo, o o sea, arriba terceiro de esta céu, ou seja, em escritura de cima Hebreos dessa 9, escritura de Hebreus 9, escribe el tercer escreve cielo o es igual terceiro a céu la é igual séptima à dimensión. sétima dimensão. Moisés Moisés y San Pablo e São Paulo fueron allí foram ali y vieron el templo e viram o templo celestial celestial também. y vieron el templo E celestial. viram o templo También el celestial. apóstol Também o Juan. apóstolo João. Y escribe Apocalipsis E escreve Apocalipse 1, 4, 1, 5, 1, 8, 8, 11 11 y 15. e Esas 15. escrituras allí. Essas escrituras aí. Y recuerden cuando leímos Recordem quando lemos que Pablo, que Paulo, al ver el tercer ao cielo, ver o terceiro la céu, séptima dimensión, a él sétima escribió dimensão, allí, ele escreveu ali, vio viu lo o correspondente la dispensación à del dispensação reino, do reino, coloca la tercera coloca a dispensación. terceira dispensação. Ahora mire lo que nos dice aquí Agora en el veja o que nos mensaje, diz aqui na Camino al Lugar mensagem, Santísimo, o caminho predicado ao lugar el 21 de santíssimo, marzo pregado del em 21 de 2000 março de en Tres Arroyos, 2000, Argentina, dice nuestro em hermano Três William. Arroios, Argentina, diz nosso irmão Vejam, William. Vejam, os dois ungidos profetizarão
estes dois ministérios estarão sendo operados no último dia pelo Espírito Santo, porque não é por exércitos ou por força, mas com o Espírito Santo, mas com o meu Espírito, disse o Senhor. E para este tempo final, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, é que se materializará a arca do pacto dentro do lugar santíssimo. O propiciatório sobre a arca do pacto e os dois querubins sobre o propiciatório, um de cada lado. E agora, enquanto as 7 eras estavam em pé, o caminho ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo não podia ser manifestado para entrar ao lugar santíssimo. Enquanto as 7 eras da igreja tinham seus mensageiros e eles estavam ministrando, pois a etapa do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo não podia começar, porque não podia se abrir o caminho para trabalhar no lugar santíssimo nessa etapa da construção do templo espiritual de Cristo, que foi o que lemos ali, onde o apóstolo Paulo nos falou tudo isso, de que não se podia, ou seja, que não tinha se manifestado ainda o caminho ao lugar santíssimo, no versículo 8 do capítulo 9, enquanto que a primeira parte do tabernáculo estivesse em pé. Não se podia abrir esse caminho ao lugar santíssimo enquanto a primeira parte do tabernáculo estivesse em pé. Depois está dizendo aqui, nosso irmão William diz, agora recorde, Cristo sempre é o caminho. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E agora vejam vocês, no templo espiritual, vamos pelo caminho que é Cristo em sua primeira vinda e em sua segunda vinda, para chegar ao Pai, para chegar a Deus. Vejam, Cristo é o caminho para chegar ao Pai em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Para chegar ao Pai e para chegar a Deus, que estará sobre o propiciatório no templo espiritual de Cristo. Assim como está sobre o propiciatório no céu, porque o propiciatório é o trono de Deus, o assento de Deus, o qual, quando há sangue, o sangue da expiação sobre ele, pois há misericórdia. Quando não há, pois então é um trono de juízo. Na mensagem, que o irmão Branham intitulou aquele dia no Calvário, nos diz na página 15 e 16 diz, isso é o que o Calvário significou. Homem que esteve em escravidão foi colocado em liberdade. Homem que esteve uma vez sob pena de morte não pode jamais temer a morte. Um homem que deseja uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus, pode pisar sobre o caminho e colocar seu rosto para o céu, porque ele está livre, aleluia. Ele está redimido. Ele não necessita vagar mais, porque há um caminho de conhecimento. Se você está correto ou não, Deus nos dá vida. Nossos pecados não existem mais. Esse dia no Calvário pagou o preço, mas embaixo diz, Abraão não tinha que percorrer mais a nação em busca de uma cidade. O pecador já não tem que se perguntar se pode ser salvo ou não. O homem doente não tem que se perguntar se ele pode ser curado ou não. O véu aberto naquele dia no Calvário revelou o caminho a uma total vitória. Ele escreve ali o véu, o caminho à vitória. Deus nos deu os poderes do seu Espírito para viver triunfantes
sobre todas essas coisas. Unicamente nos pede que creiamos o que aconteceu naquele dia no Calvário. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Agora vejam, enquanto Jesus estava na terra em seu ministério terreno, cumprindo a primeira vinda do Messias, o caminho não estava aberto ainda, até que Cristo realizou a obra de redenção na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. O véu é o mesmo, o próprio Cristo, seu corpo foi o véu. E agora, podemos ver que no templo espiritual de Cristo, até que Cristo termine sua obra de intercessão no céu e reclame tudo que ele redimiu com seu sangue precioso, não estará aberto o caminho ao lugar santíssimo para o glorioso reino milenial. Mas quando se cumprir todo o programa divino da era da pedra angular e Cristo tiver feito sua obra de reclamação, então já estará aberto plenamente o caminho ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Vejam como o caminho ao lugar santíssimo para o glorioso reino milenial tem que ser aberto depois que ele sair do trono de intercessão, qual ele já saiu do trono de intercessão, e já é aberto esse caminho ao lugar santíssimo para que seja estabelecido o glorioso reino milenial. E nesta mesma mensagem, nessa mesma página 16 embaixo, aquele dia no Calvário onde estamos lendo, diz: você não tem mais que se perguntar disso, já não há mais conjecturas disso, tudo está fora, o véu está colocado outra vez para trás, a cortina, e estamos colocados sobre uma estrada, não para perguntar nunca mais, não para vagar mais, mas para crer e somente avançar em frente, caminhemos diretamente para a grande presença de Deus. E ele escreve o lugar santíssimo e uma flecha para uma pedra angular que desenha as eras, e a flecha, essa para a pedra angular, ou seja, caminhemos diretamente para a grande presença de Deus, e ele escreve lugar santíssimo. E a flecha indica que é a era da pedra angular, onde essa porta se abre, ou seja, esse caminho se abre para a dispensação do reino. Continua dizendo nosso irmão William, mas para que tenha aberto um caminho ao lugar santíssimo, pois tem que estar construído o lugar santíssimo. E ele está construindo com pedras vivas seu templo espiritual. Talvez haverá coisas que nos surpreenderão quando ele abrir, as revelar completamente, mas mesmo que nos surpreenderão, nos darão regozijo, e sairá do nosso coração agradecimento para o nosso amado Senhor Jesus Cristo, pelo que Ele está fazendo neste tempo final, na sua igreja, com todos vocês e comigo também. Agora ele diz, vejam, que haverá coisas que nos surpreenderão quando Ele abrir, quando se revelarem completamente. E tudo isso é o que ele estaria abrindo no cumprimento da visão da carpa, onde seria revelado ou revelado o que os trovões falaram que é o mistério da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Agora vejam, na mensagem, perguntai qual seja o bom caminho, andai por ele, nos diz, pregado em 30 de dezembro de 2001,
Aqui em Cayey, Porto Rico, diz: agora vejam como Deus colocou diante do povo hebreu a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aconselha que escolha a vida. Um bom conselho da parte do nosso Deus. E agora, no Antigo Testamento, Deus está apontando, direcionando a um caminho novo, caminho de vida, o qual foi refletido no Antigo Testamento. E agora este caminho é o caminho ao lugar santíssimo do céu, o caminho para o Pai que está no lugar santíssimo do templo celestial. E este caminho tem que se encarnar para que o povo veja o caminho de Deus pelo qual o remanente vai caminhar. E daí podemos buscar inúmeros lugares onde ele fala desse remanente, o qual representa o grupo de escolhidos da noiva que corresponde às pedras vivas pertencentes ao lugar santíssimo e também corresponde ao remanente dos 144.000. É um caminho pelo qual o povo hebreu não caminhou. Somente caminhou no reflexo do que seria o caminho novo ao Pai, o caminho ao lugar santíssimo, o qual não estava aberto no lugar santíssimo. Ou seja, vejam, no átrio se apontava, se direcionava para, ou no átrio e também, podemos dizer, no Antigo Testamento se apontava para esse caminho que se abriria para entrar ao lugar santo, ou seja, os tipos e figuras lá do cordeiro que era sacrificado representava, tipificava esse cordeiro perfeito, qual era o caminho para poder chegar ao Pai. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém chegaria ao Pai Celestial a não ser por esse caminho. E Cristo nos disse ali, nosso irmão William, que é o caminho ao Pai em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Cristo. Agora vejam como depois, no lugar santo, durante as eras, se estava apontando, direcionando para o lugar santíssimo. Vejam como vai em forma progressiva, por isso ele diz, na mensagem que lemos, há alguns minutos, que vamos em frente, caminhemos diretamente para a grande presença de Deus. Ou seja, seguir em frente nessa estrada, e somente diz crer e caminhar só em frente. Agora vejam na mensagem Almas em Prisão, na página 32, nos diz: então, não é aquele que começa, mas aquele que termina. E não há como evitar parte do caminho e depois chegar bem. Porque ao fazê-lo, o rejeitaria ao chegar à meta. É preciso vir exatamente como diz a Escritura. E ele escreve ali, não se pode evitar parte do caminho, porque ao você chegar será rejeitado. Ele desenha ali uma estrela de Davi. Agora vejam, esse caminho é a segunda vinda de Cristo. No livro de citações, na página 60, o parágrafo 527, ali nos diz e colocaram este extrato num estudo bíblico. E aí uma partezinha para não ler todo este extrato, que é largo, que é longo. Já depois vocês leem completo, página 60, parágrafo 527. Nos diz. Eram como as 3 da manhã, eu suponho, eu tinha me levantado e olhei.
em frente de mim, e eu vinha para baixo para o Jordão. Parecia como que eu estava em pé no mapa da Palestina, e eu vinha para baixo para o Jordão, e parecia como que eu podia ouvir o canto, eu vou para baixo para o Jordão. Alguém estava cantando, e à medida que me aproximava do rio, eu olhei para trás e vi por qual via eu tinha vindo, e já tinha caminhado 2/3 pela via para o Jordão. Eu olhei ao outro lado do Jordão e disse, louvado seja Deus. Do outro lado é onde estão colocadas todas as promessas. Toda a promessa está colocada na terra prometida. E então, voltei a mim mesmo. Então, quando entrei dentro da visão outra vez, parecia que eu fui levantado para cima e colocado em uma estrada estreita com um irmão. Eu nunca soube quem era o irmão. E desenha ali uma estrela de Davi. Agora aí continua relatando. Vamos nos deter aí, é onde ele escreve. Nesse estudo bíblico, nessa porção aí, escreve o caminho da dispensação do reino, que é Cristo em sua segunda vinda. E esse é o caminho, o véu, para a vitória em sua segunda vinda, o qual foi, em sua primeira vinda, o caminho da vitória, o qual foi o véu, que foi Cristo. Agora aqui continua dizendo, na página 32, de Almas em Prisão, um pouquinho mais embaixo diz, e se você tenta chegar de outra maneira, então, no juízo, será rejeitado. Você tem que vir pela única maneira que existe, há uma só via, Jesus Cristo. E Cristo é a palavra, o qual verifica tudo o que prometeu em seu devido tempo. Entendem? Bom, e desenha uma pedra angular e as eras, ou seja, tudo tem uma ordem no programa divino. E vejam, na página 32 da mensagem Por que tiveram que ser pastores, diz... Note, eles se queixaram sobre a maneira provista por Deus. Essa foi a razão pela qual eles morreram. Agora, atentamente, que não escape essas últimas observações. Eles se queixaram, o que os fez morrer no deserto foi que eles se queixaram sobre a maneira provista de Deus. Um profeta, a liderança de um homem. Diga-me quando Deus usou antes um grupo para lidar. Você não encontrará na Bíblia. E ele escreve ali, se queixaram do caminho provisto por Deus. E foram separados eternamente de Deus. Você não encontrará na Bíblia um homem, eles reticências. A palavra veio a Moisés, Coré, todos aqueles. Todos conhecemos que ele se juntou, ele mesmo se queixou de que Deus não era justo em fazer uma coisa como essa de ser um homem com uma mensagem. Ele disse, somos todos santos. Ele escreve ali um homem com uma mensagem. Por que não podemos ter uma denominação? E por que não podemos ter reticências? Corrigir isso e fazer aquilo? Deus disse a Moisés, separa-te tu dele. Tive suficiente disto. E recorde, Judas fala sobre as mesmas coisas nos dias finais. Isso é correto. Eles pereceram na contradição de Coré. Também sabemos o que aconteceu com Coré e o resto daqueles que questionaram a palavra de Deus e a sabedoria de Deus na liderança que de um homem, cada um deles pereceram. Agora vamos, e ele escreve pereceram. Agora vamos anotar Deus no pastor profeta, mostrando nos seus planos futuros, na próxima voz do seu sinal. E aí ele escreve a liderança de Deus
a liderança de Deus em um homem, o pastor profeta. E na mensagem, almas em prisão, também nos fala, na página 39, embaixo, e 40 diz, e notem bem quando veio a terceira etapa do seu ministério. Primeiro foi a cura dos doentes, a segunda foi a condenação das organizações e o profetizar o que tinham feito, o que era e o que estava por vir. Assim fez, não é verdade? Mas sua terceira etapa foi quando pregou aos perdidos que não podiam ser salvos, não podiam mais ser salvos. Estavam lá onde estão aquelas com os olhos pintados. Pregou as almas do inferno que não aceitaram misericórdia, mas que estavam eternamente separadas da presença de Deus. Contudo, tiveram que reconhecer o que ele era, porque Deus fez o que ele era. E desenhou uma estrela de Davi, e aí que ele escreve, na terceira etapa, tiveram que reconhecê-lo. Ou seja, cedo ou tarde, terão que reconhecê-lo. E veja o que continua dizendo aqui nosso irmão William. Estou lendo da mensagem perguntar qual seja o bom caminho, andar por ele. Este é o caminho de vida que vai para cima, para o lugar santíssimo do templo celestial. Este caminho encontramos que é tão perfeito que até a pessoa mais desajeitada, até a pessoa que não tenha nunca estudado na escola, se andar por este caminho, não se extraviará, não tropeçará nele. Recordem, o caminho é o véu. Mas, vejam, ele diz, este caminho é tão perfeito que até a pessoa mais desajeitada, até a pessoa que não tenha nunca estudado na escola, se andar por esse caminho, não se extraviará, não tropeçará nele. E Cristo é quem abre este caminho. Deus abre este novo caminho para o seu povo. Ou seja, que isso que disse ali o anjo a João, que disse, João, guarda isso. Não escrevas isso, porque tropeçarão com isso. Vejam, esse é o caminho o qual ia ser aberto para uma nova dispensação, para chegar ao Pai. E seria o mesmo Cristo, o mesmo anjo do pacto, quem estaria no meio da igreja, abrindo esse caminho através do véu, e todos os que estariam entrando nesse caminho estariam crendo, como diz aí, onde lemos, somente crer. Diz somente crer e caminhar para frente, em frente. Ou seja, que por mais desajeitado que seja, não se extraviará. Há um cântico assim também, que fala, porque os sábios entenderão. Disse ali a Daniel, o arcanjo Gabriel, que ao final os sábios entenderiam e estariam sendo guiados pelo véu, o qual é o caminho para a vitória. Vejam, na mensagem um guia nos diz, nesta mensagem, na página 14, diz, Deus disse que Ele enviaria um guia. Ele os guiaria no caminho. E enquanto eles seguissem essa coluna de fogo, eles estavam bem.
Ele os guiou até a entrada da terra prometida. E então, até ali, é até onde ele iria chegar. Depois Josué, esse grande guerreiro, recordam o dia que ele disse: santificai-vos. Ao terceiro dia, Deus vai abrir o Jordão aqui e vamos cruzar? Ele escreve Josué, capítulo 3, terceiro dia, o último dia. Agora observe o que ele disse. Eu gosto disto. Na Escritura disse: ficai perto, atrás da arca, porquanto por este caminho nunca passastes antes. O que era a arca? A palavra. Não viaje por suas rotas denominacionais agora. Permaneçam aí atrás da palavra, porque vocês não passaram antes por este caminho. E ele escreve: a arca é igual à palavra. Aí tinha desenhado onde começamos a ler uma pedra angular e as eras. Agora vejam. Não se pode tomar rotas alternativas, evitar. Como nos disse ali, onde lemos em Almas em Prisão, não podemos evitar parte do caminho, porque ao final serão rejeitados. Tem que ser pelo caminho provisto por Deus. E eles, onde diz, se queixaram do caminho provisto por Deus. Mas vejam que ao final foram rejeitados. E termina ali o irmão William nesse pequeno extrato que estou lendo para vocês agora. Este é um caminho chamado caminho de santidade, onde Deus santifica os que vão por este caminho. O véu, o caminho, a vitória. E ao final e será a grande vitória no amor divino, o qual ele tinha colocado ali numa citação, o quartinho, e coloca, é igual amor divino. Porque na visão da carpa será onde se chegará a essa grande vitória do amor divino. Vimos assim rapidamente algumas porções deste tema que já tínhamos mencionado nesses dias, onde vimos o caminho, o véu, o caminho, a vitória em sua primeira vinda, e o véu, o caminho da vitória, a vitória em sua segunda vinda. Ou seja, é o mesmo Cristo, o caminho, mas mudando sua máscara. É Deus em morfe. O que ocorreu ali no Monte da Transfiguração diz que seu rosto se tornou outro. Bom, vamos deixar até aí o véu, o caminho, a vitória. E vamos colocar o véu, o caminho, a vitória, em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por essa oportunidade que me permite enviar essas palavras de saudação sobre o tema, o véu, o caminho, a vitória, em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Deus os abençoe e Deus guarde a todos.